Hoje, vamos adentrar um tema que toca o cerne da nossa existência: a psicologia do perdão. O perdão, quando pensado com o coração e iluminado pela doutrina espírita, torna-se uma ponte que nos reconecta à liberdade interior. Você já se perguntou por que, tantas vezes, perdoar é tão desafiador? E como, ao perdoar, podemos realmente libertar a alma? Neste vídeo, o querido Divaldo Franco nos convida a refletir sobre isso. Ele aponta caminhos para compreendermos que o perdão não é fraqueza, mas um ato poderoso de cura, não apenas para quem perdoa, mas para quem foi perdoado, e também para aquele que se perdoa. Fica comigo até o final porque a mensagem que se revela na sequência tem o poder de acender uma luz onde talvez exista dor, mágoa ou ressentimento. Se esse tipo de mensagem aquece seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, ao final, conte aqui nos comentários. O que o perdão representa para você? Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela TVC, nossos votos cordiais de muita paz. Era um período tumultuado. A humanidade estorcegava nas garras destrutivas da guerra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, asseverava-se que aquela havia sido a guerra que deveria acabar com todas as guerras, considerada a mais cruel de todas as guerras dantes sofridas pela humanidade. Nada obstante, em 1939, o nazismo irrompe com tremenda violência. E no dia 1º de setembro desse ano, a Polônia foi invadida pelo norte, pelas tropas alemãs. Logo depois, a Polônia foi invadida pelos russos no mesmo mês de dezembro. Estourava a terrível Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas foram dizimadas. As consequências ético-morais e do desenvolvimento do planeta permanecem até hoje com marcas irreversíveis na história do nosso processo de evolução. O nazismo havia atingido seu ápice em 1935, numa cervejaria de Munique, quando 4 cavaleiros do Apocalipse reuniram-se ao então primeiro magistrado da Alemanha, Adolf Hitler. E logo depois, a humanidade seria surpreendida pela denominada Noite dos Cristais, quando o fanatismo racial levantou-se contra o judaísmo e as primeiras perseguições públicas fizeram-se conhecidas na Europa, cuja parte já se encontrava sob as botas nazistas. Era o começo do horror, o mais tremendo genocídio de que a história tem anotado. Nesse período, por volta de 1942, estava decretada a solução final: extinguir a raça judaica nas terras conquistadas pela Alemanha, por extensão na futura Europa e em toda a Terra. O Apocalipse fazia-se presente no cavaleiro que se apresentava vestido de horror, simbolizando a morte. No campo de concentração e de extermínio na Áustria, Mauthausen, uma pedreira abandonada, onde se realizavam excruciantes perseguições aos judeus, ali se encontravam retidos temporariamente os que iam morrer.
Eu tive a oportunidade de visitar Mauthausen nos anos 80 e pude subir a mesma escada que ainda leva ao imenso platô de escarpas pontiagudas, cujos patamares e degraus haviam sido construídos de maneira irregular, propositalmente, mais largos, mais estreitos, ora inclinados para cima, ora para baixo, para que os judeus encarcerados carregassem sob uma cangalha colocada às costas pedras que oscilavam de 20 a 25 quilos, subindo e descendo, sem nenhuma utilidade, somente para que a tragédia do ódio pudesse saciar a sua fome de vidas. Era então ali que se chamava o efeito dominó, porque fragilizado algum não suportava o peso, ou tropeçava, ou perdia o equilíbrio na irregularidade dos degraus e tombava com a pedra, que ia derrubando todos aqueles que estavam abaixo e eram esmagados ante as gargalhadas psicopatológicas dos seus guardas perversos. Um pouco mais adiante era o lugar do paraquedismo. Atiravam-se crianças ao ar para vê-las flutuar e arrebentar-se no solo ante as gargalhadas da loucura que tomava conta desses algozes. Ali no campo estavam nobres judeus, personalidades de grande cultura que viviam na Áustria, sua terra natal, a mesma pátria de Adolf Hitler, que não era alemão, era do Tirol. E, no entanto, havia conseguido esse posto através das artimanhas do destino, para que a humanidade pudesse experimentar a chibata do sofrimento. Em uma obra extraordinária do autor Ravenkost, denominada A Lança do Destino, Hitler asseverava que ele era a chibata da humanidade que Deus se utilizava para poder afligir os infelizes. Mas dentre esses prisioneiros encontrava-se um homem cuja vida era um exemplo de cultura e de dedicação ao bem. Chamava-se Simon Wiesenthal. Estava ele no trabalho forçado naquele momento, naquela semana, colaborando na reconstrução de um hospital que se encontrava em escombros. E, repentinamente, naquele mês de abril, em que o sol doirava as montanhas austríacas e iluminava Mauthausen, uma enfermeira das tropas SS aproximou-se dele e disse de maneira seca: venha comigo. Ele a acompanhou de vista baixa. Atravessou vários pátios internos do campo. Era a primeira vez que ele tinha visão daquele lugar de horrores. De repente, adentrou-se numa quadra. Era um cemitério alemão. Havia ali as sepulturas e, curiosamente, naquele cenário de horror e de desolação, havia flores, girassóis plantados sobre a sepultura dos sicários. E Simon Wiesenthal, observando as borboletas que flutuavam ao vento e os pássaros que cantavam naquele campo de tragédia, teve uma reflexão. Para eles, os monstros perseguidores, girassóis. Para nós outros, uma vala comum, a câmara de gás, ou de imediato os fornos crematórios, ou os amontoados para serem cremados quando não havia espaço nos fornos. A melancolia estampou-se-lhe na face e ele continuou seguindo. Adentrou-se por uma ala do hospital que estava feridos pelas bombas atiradas pelos ingleses. E então a enfermeira apontou alguém coberto de ataduras que estava no leito imundo que transandava odores pútridos. Uma cadeira estava ao lado
E ela disse, no mais carregado sotaque alemão: sente-se, ele deseja falar-lhe. Simon Wiesenthal olhou para aquele corpo deformado, para todas as ataduras úmidas de pus e de sangue, e pôde ver apenas nos espaços dos olhos, da boca, do nariz e das orelhas a vida que se extinguia lentamente. Eram 2 olhos azuis, 2 pedaços de céu naquela face desfigurada. Choravam, pareciam ter sangue que não se atrevia a correr daquelas comportas doloridas. Então, com uma voz angustiada, o jovem começou a falar. A princípio, uma pergunta: você é judeu? Sim, eu sou judeu. Eu desejo confessar-me a um judeu. Você é mesmo um judeu? Sim. É que eu pensei que já não havia mais judeus. Você pode me garantir que é um judeu? Já disse, eu sou judeu, o de que me orgulho infinitamente. Eu sei. As pálpebras cansadas derrearam nos olhos azuis, a garganta túrgida, a voz difícil, a sudorese fria e untuosa da presença da morte, e a garganta com dificuldade para expressar as palavras. É que eu desejo confessar-me a um judeu. Eu sou jovem, eu tenho somente 21 anos. Eu nasci numa aldeia da Alemanha. Era tão difícil para ele falar, mas ele continuava dizendo: Simon Wiesenthal, diante daquele que era o inimigo da sua raça, que assassinara 189 pessoas da sua família, ele era o único sobrevivente de um imenso clã. Percebeu as moscas e então afastou-as com a mão, apesar da náusea que sentia daquele corpo em putrefação. Eu já fui cristão. Eu amei um dia um homem que era judeu. Eu nasci no lar cristão. Minha família era católica. Minha mãe e meu pai educaram-me amando a Deus. Houve uma pausa muito longa. Você é mesmo judeu? Sou judeu. Desejo confessar-me. Uma bomba explodiu perto de mim e os petardos despedaçaram o meu rosto. Abriram-me o ventre, as vísceras ficaram às mostras. Eu estou morrendo. Eu tenho que me confessar. Eu amei aquele judeu. Mas quando eu completei 15 anos e Hitler foi pronunciar o seu discurso, aquele discurso inesquecível, minha mãe me disse: cuidado, meu filho, cuidado, não se vincule ao nazismo. Porém, era Nuremberg. Éramos 50 mil jovens e ele, nos estertores da sua crise verbal, gritou: que sejam odiados, que nós tenhamos o orgulho de ser odiados por todos aqueles a quem esmagaremos. Não queremos compaixão, não precisamos da piedade do mundo, nós somos a chibata da justiça. Onde quer que as nossas botas governem, que todos nos odeiem. Aos meus 15 anos, então eu urrava com a multidão que erguia os braços e gritava: raio Hitler! E logo de imediato eu me inscrevi na juventude hitleriana. 2 anos depois, aos 17, eu me tornei soldado das tropas especiais, as tropas de extermínio, as SS. Do lado havia uma caveira que simbolizava a morte, a destruição. E cometi os crimes mais hediondos
que se possa imaginar. Você é judeu? Sou judeu. Aquela mão ensanguentada flutuou no ar procurando apoio. Simon Wiesenthal afastou-se para não receber o toque. Porém aquela mão fria e suarenta, ainda suja de sangue, segurou a sua. Ambas estavam geladas. As lágrimas eram abundantes no rosto do jovem Carl Seidel. Meu nome é Carl Seidel. Quantas arbitrariedades! Mas ficou na minha consciência e eu não consigo apagar uma das últimas cenas. O nosso pelotão foi mandado a uma aldeia de judeus. Ali viviam 300 pessoas, mulheres, homens, crianças, idosos, recém-nascidos, doentes. Cercamos a aldeia e a chibata e a baioneta calada no rifle, colocamos-los todos na praça. Eles não faziam nenhum gesto, não diziam uma palavra, era só o horror estampado na face. Era noite. Então, o nosso comandante olhou em volta e havia uma casa de madeira de 3 pisos. A chibata empurrou todos os 300 para aquela casa. Eles se foram amontoando, um caía sobre o outro, começaram a subir as escadas. As portas foram vedadas, as janelas também por fora. Atirou-se combustível na madeira e se atirou achotes fumegantes. A casa começou a queimar. Os achotes que eram atirados através de janelas arrombadas começou a queimá-los vivos. E eles puseram-se a correr nas escadas, esmagando-se para subir, para atirar-se talvez do 3º andar, cujas janelas estavam escancaradas, e por onde saía uma fumaça negra, de odor insuportável. Mas nós estávamos cá embaixo, com um ninho de metralhadoras, com fuzis, esperando o primeiro que se atirasse, para poder tombar diante das nossas balas certeiras. Os gritos, o choro, o horror, essa patética, indescritível. Quando então eu olhei para cima e vi um homem que era uma tocha humana, trazia uma criança nos braços. Então ele cobriu os olhos da criança, olhou em redor e atirou-se no vazio. Um tiro certeiro fez-o morrer antes de tombar no chão. Então apareceu uma mulher, transvariada, o cabelo estava queimando. Ela deveria ser a mãe da criança, a esposa do homem. Jogou-se também. E outro tiro certeiro. Foi então que apareceu um jovem, deveria ter uns 8 anos. Ele olhou para mim, lá de cima, eu vi seus olhos, havia medo, havia uma súplica, ele estava apavorado, não sabia o que fazer. As labaredas foram chegando e ele saltou no ar. Eu então dei-lhe um tiro e ele caiu aos meus pés. Eu não suporto os olhos dele, olhando nos meus olhos e pedindo compaixão. Eu estou morrendo. Gostaria tanto que minha mãe soubesse que eu voltei a Jesus. Agora que eu estou morrendo, eu gostaria que ela soubesse que eu consigo amar a um judeu, mas eu necessito de algo mais. A minha pensão, o que me pertencer, eu deixo para você. Simon afastou-se. Ele não queria nada com aquele monstro, mas os 2 olhos azuis nublados de lágrima e com um pouco de sangue eram súplices. E ele perguntou: você é capaz de me perdoar? Será que os judeus poderão me perdoar? Você me perdoa?
Simon Wiesenthal olhou para aquele trapo, a raça superior, o homem da 25ª hora, o monstro que esmagava uma raça, mas não apenas a raça judia, tchecos, eslovacos, rumenos, austríacos também. E todos aqueles que lhes caíam nas garras, pedia perdão. Agora ele pedia perdão. Simon Wiesenthal, com náuseas, levantou-se e deixou o estertorando e passou pelo canto fúnebre dos girassóis e sobreviveu ao Holocausto. Naquela noite, Karl Seidel morreu pedindo perdão aos judeus. Quando terminou a guerra, Simon Wiesenthal impôs-se um dever: procurar os monstros dos campos de concentração que haviam fugido covardemente para o leste europeu, para o Brasil, como o Dr. Mortis, que morreu no interior de São Paulo, o maior monstro de Auschwitz, e como outros todos que fugiram para a Bolívia, para o Paraguai, para a Argentina, principalmente acolhidos pelo governo Perón. E ele começou a grande perseguição. Criou uma entidade para descobrir esses criminosos que haviam destruído uma raça, 6 milhões de pessoas sem julgamento, de 1939 a abril-maio de 1945. Mais de 1 milhão por ano, sem sequer importar-se de quem se tratava, como se fossem moscas que devessem ser retiradas de cima dos cadáveres. E Simon Wiesenthal e a sua organização humanitária conseguiu levar às barras dos tribunais os mais covardes e perversos chacais dos campos de concentração, de trabalho forçado e de extermínio, espalhados pela Europa e centralizados em Berlim. Mas também conseguiu a maior saga, o maior sequestro da história da humanidade. Ele conseguiu descobrir que estava na província de Buenos Aires um dos homens mais cruéis do Holocausto, Eichmann, o responsável pelo fornecimento dos comboios de ferro que levavam judeus como gado, apodrecendo dentro dos vagões dos animais, aos campos de extermínio, literalmente para a morte. Eichmann conseguira fugir, adotar a cidadania argentina, conseguira criar uma nova personalidade, mas Simon Wiesenthal descobriu, aproximou-se dele e, conhecendo-lhe o caráter infeliz, apresentou-lhe um plano mirabolante de uma empresa, seduziu-o e, numa noite que ficaria imortalizada nos anais da espionagem internacional, Eichmann, em Buenos Aires, foi sequestrado, levado ao aeroporto de Ezeiza, e um avião de Israel decolou no anonimato para Tel Aviv, levando o carcereiro de uma raça. Em Tel Aviv, ele teve o direito que negou a todos os judeus de um julgamento dentro das leis internacionais pelo crime de genocídio. Ali ele teve o direito à defesa e, demonstrando todo o asco que sentia pelos judeus, o seu semblante patibular, sem a menor emoção, dizia: sou inocente. Eu apenas cumpria ordens. Eu recebi a ordem do Reich para colocar à disposição os comboios que transportassem o gado. Eu somente cumpri com o meu dever. Foi condenado à morte por enforcamento. E dentro das leis vigentes na terra, ele pagou o preço da sua hediondez e ficou nas páginas da história
a experiência amarga desse holocausto inesquecível. Simon Wiesenthal conseguiu ter uma vida longa, chegou aos 96 anos e escreveu a autobiografia. Deu-lhe um título muito peculiar: Sunflower, girassóis, evocando aqueles girassóis do campo de Mauthausen. Ao terminar o prefácio do seu livro, Simon Wiesenthal faz uma interrogação: eu deveria ter perdoado? Eu trago a interrogação de Simon Wiesenthal e vos pergunto: vós perdoaríeis a Carl Seidel, o hediondo crime, se vós fosseis Simon Wiesenthal? Vós perdoaríeis? Cada um se responde a si mesmo. A psicologia do perdão é, com toda segurança, a mais desafiadora expressão da psique humana. Quando falamos em perdão, realizamos uma série de equívocos em torno desse substantivo, porque acreditamos que perdoar é conivir com o mal. Pensamos que perdoar é apoiar o ato de hediondez. E acreditamos que o perdão somente é legítimo quando nós logramos esquecer a ofensa e retirar do coração a lembrança amarga. Em realidade, os psicoterapeutas do perdão, evocando a figura incomparável de Jesus Cristo, dizem que perdoar não é esquecer a ofensa, não é concordar com o ofensor. Perdoar é não devolver a agressão. Esquecer é um problema da memória. O perdão é um desafio ao sentimento. O ato do perdão é contemplar o outro como infeliz, porque somente os infelizes são capazes de fazer o mal. Nelson Mandela teve a ocasião de dizer que nós não nascemos maus nem com ódio, aprendemos a maldade. E nos utilizamos desse instinto agressivo para darmos lugar ao ódio. Por isso que ele pôde perdoar aos algozes que o mantiveram durante 20 anos em uma solitária pelo crime de amar o seu povo e de pedir o direito de liberdade para a sua raça, para os Zulus e para os autóctones da África do Sul. E depois, mais 7 anos, em uma outra prisão, foi-lhe possível realmente perdoar, o que não equivale dizer que ele concordasse com a arbitrariedade dos governantes brancos, daqueles que geraram a tragédia do apartheid, a colocação hipócrita do falso desenvolvimento separado, a segregação racial. Ainda me recordo que a primeira vez quando estive na África do Sul, em Johannesburg, no ano de 1971, adentrei-me numa loja para adquirir algo que alguém me houvera pedido comprar. E naturalmente dirigi-me a uma jovem afrodescendente. E no momento em que eu tentei falar-lhe, ela me apontou a mão e apontou-me a funcionária branca e disse que eu falasse com ela. Eu não entendi, disse: por que ela? Eu desejo ela. Só mais tarde eu compreendi o que era o apartheid. Os currais. A hora 18ª era fechada a cerca na qual estava o povo daquele país, por causa do ódio de ingleses e de holandeses brancos, que na Guerra dos Boer praticamente dizimaram os nativos.
E agora os separavam como animais de carga. Ali ao lado estava o bairro do Soweto, quase 1 milhão de indivíduos, na mais abjeta situação de promiscuidade e de miséria. Enquanto as montanhas de ouro em volta de Johannesburg, aquele pó de onde ainda se extrairia mais ouro, brilhava ao sol grandioso do dia em que lá me encontrava. Então, qualquer tipo de discriminação e de ódio é tão infame quanto a própria vingança dos fracos, que eles padecem junção. E Nelson Mandela cresce e dá o perdão indiscriminado, e consegue governar com justiça brancos, negros, asiáticos, indianos, todos aqueles que ali se encontravam com o mesmo direito que tem a vida de receber os beijos cálidos do sol. Então, perdoar é esse desafio que nos leva a compreender que o algoz está doente. E uma bela mensagem, psicografada por Chico Xavier, de um nobre espírito que tem odor de santidade em Portugal, e está no livro Falando a Terra. Ele diz que o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, quando existe o ódio, ainda há amor, somente que o amor está desvairado. Há o alto amor exorbitante, que é o egotismo alucinado, a ilusão arquetípica da predominância do poder, o instinto do medo que torna o indivíduo audacioso e perverso. Então, perdoar é o grande desafio deste momento. A nós nos cabe perdoar. E toda vez que nós perdoamos, não retaliamos aqueles que nos infelicitam, porque em verdade eles são competidores, que se sentem naufragados e se comprazem em denigrir-nos o caráter, em perseguir-nos como a sombra hedionda, que tenta impedir que o corpo se banhe de luz, e é uma projeção, como toda projeção desaparece. Então, a psicologia do perdão é a proposta psicoterapêutica mais sublime para a aquisição da saúde integral. Porque aquele que não perdoa, dizem os indianos, carrega uma brasa na mão para tirá-la em quem o infelicitou. Somente que, enquanto carrega a brasa, ela está queimando-lhe a mão. E, naturalmente, isto não é agradável para ninguém. É indispensável que realizemos em nosso mundo interior esse sentimento de compaixão. Aquele que é o nosso algoz é menor do que nós. Não merece o nosso revide. Ele necessita da nossa misericórdia, como Deus faz conosco. Que conhecendo até por intuição, mesmo sendo bárbaro primitivo, há em nós a divina presença que elege o bem do mal. E ao optar pelo mal, o perdão de Deus, enseja-nos a reencarnação, que não é conivência com o mal, é oportunidade de reparação. Certa feita, numa conversa íntima com Chico Xavier, ele me disse: os nossos equívocos, os erros que os cristãos praticamos, a maneira como nos comportamos em relação à mensagem de Jesus, que conhecemos no intelecto, mas não vivemos no sentimento, é tão hedionda que não merecemos reencarnar-nos. Mas a compaixão, a misericórdia de Deus que estão acima da justiça, dão-nos o ensejo reparador e retornamos à terra. Então, é necessário que desfaleçamos no ódio e despertemos na comiseração. Se a pessoa não merece o nosso amor,
pelo menos, necessita da nossa piedade. Allan Kardec escreverá com toda justeza: não se pode amar ao inimigo como se ama ao amigo. É o instinto de conservação da vida, e uma atitude de precaução para que algo de pior não nos venha acontecer. Mas isso não quer dizer que guardemos a mágoa, que estejamos a ruminar na reminiscência daquilo que nos fez o mal. É indispensável dualizar a alma do mal, que tentaram nos fazer e não aceitar o mal que nos fizeram. Então aí está o perdão. E o esquecimento virá com o tempo, na sucessão das horas e das experiências de dignificação. A moça que foi produzida em nosso cérebro, na área da memória, pelo choque da desdita, vai perdendo a sua profundidade. Ela estece-se a área cerebral e apaga-se. Porque nem tudo que gostaríamos de esquecer, conseguimos. Assim como nem tudo que gostaríamos de recordar, o logramos. É, portanto, indispensável perdoar. E perdoar de uma forma radical. Um jovem protestante polonês escreveu um livro notável que se chama Perdão Radical. Brian, ao apresentar o seu livro, diz que nós temos necessidade de voltar ao cristianismo puro, cada um de nós. Devemos voltar à essência do Evangelho todo amor. É impostergável a necessidade da nossa renovação interior, do que nos adianta um conhecimento que não produz a iluminação, do que nos valerá saber os detalhes da Bíblia e debatermos o que teria ou não dito Jesus, se não foi capaz de luarizar a nossa noite, de mitigar a nossa sede de tormentos, de aplacar a fúria do nosso primarismo. Então temos uma necessidade urgente de voltar ao sermão da montanha, para sermos puros de coração, simples, pobres em espírito e mansos como os cordeiros que balem, aguardando o cajado e a proteção do seu pastor. É por isso que o perdão se nos afigura como uma proposta psicológica de alto significado. Os estudiosos do comportamento humano concluíram com a mais absoluta segurança: quem perdoa, goza de saúde. Porque a reminiscência que deflui do ressentimento faz que os nossos neurônios cerebrais produzam campos de energia destrutiva. E esse campo de energia destrutiva dificulta as neurocomunicações e nos empurram de maneira perversa para o fosso da melancolia, para o transtorno bipolar da afetividade, para a morte prematura, para problemas cardiológicos profundos, para transtornos do suicídio. É necessário, portanto, perdoar. Mas o notável psicólogo americano James Hollis, considerado uma das maiores autoridades em psicologia da sombra, neste momento do século, narra uma experiência muito peculiar. No fim do século passado, ele recebeu um telefonema. A voz dizia do outro lado: desejo uma entrevista terapêutica com o senhor. Gostaria de marcá-la e pedir-lhe que reservasse 2 horas. Eu não quero que o senhor diga nada. Desejo somente relatar o meu conflito e nada mais. Ele ficou surpreso. Que psicoterapêutica era essa? Ela desejava uma catarse, era uma voz feminina, mas não queria que ele dissesse nada. Movido pela curiosidade, ele estabeleceu o horário, o dia, e aguardou com certa ansiedade.
Tratava-se de uma senhora de origem alemã. Ela foi até a sala da psicoterapia, demorou-se em silêncio enquanto ele aguardava como um bom psicoterapeuta, e então lhe disse: eu sou nascida na Alemanha, mas estou nos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A vida é muito peculiar. Havia nela uma grande amargura, dessa amargura que exsuda melancolia, ausência de objetivo existencial. O senhor está falando com alguém que é uma morta viva. Eu arrasto esse cadáver sob um peso terrificante. Eu me encontrava na feira da minha aldeia, quando de repente as tropas SS cercaram a aldeia. E todos os judeus que ali estavam, porque era dia de feira, de compras, foram colocados nos camborões. E quando me pegaram, eu disse: mas eu sou alemã, eu sou alemã. Alguém disse: uma alemã infeliz, porque você acaba de ver uma coisa que não devia ver. E como você viu, não há outra alternativa, você vai também. E fui jogada num camborão e levada para um campo de concentração de extermínio. Os dias se passaram terríveis, as chamadas horrorosas, até que de repente eu me encontrava numa fila de judeus, mães e crianças, mulheres magérrimas, crianças esquálidas, e também me encontrava ali ao lado. De repente, uma das mães que se aproximava na direção da câmara de gás pegou a sua filhinha de 5 anos e empurrou para mim. Ela sabia que eu era alemã. Empurrou-a para mim. A criança assustada olhou-me e eu estendi a mão. Então o guarda disse: não a pegue, senão você vai também. Eu soltei e a criança ficou no ar. A mãe foi empurrada para dentro. A criança começou a gritar e foi também empurrada para dentro. Eu a vi entrar, ouvi os gritos, a asfixia longa e sobrevivi. Mas para que eu sobrevivi? Depois da guerra, eu vim para os Estados Unidos. Possuindo uma regular cultura, tornei-me biblioteconomista até há pouco tempo, 8 ou 10 anos. Eu estava arrumando uma área de jornais dos anos 40, quando encontrei uma fotografia. Alguém fotografou aquele momento em que eu retirei a mão da criança. Ali estou eu. Eu havia anestesiado a mente para não me lembrar da criança que eu matei, que eu permiti que fosse assassinada para poupar a minha vida. Então ali estava a fotografia da criança assustada e o meu olhar de pavor. A cena voltou à minha mente e eu nunca mais tive paz. Eu não me perdoo por haver cometido aquele crime. Então eu aqui estou para fazer essa catarse. Eu nunca tive coragem de contar a ninguém, somente ao senhor, que é um grande psicólogo, que é um extraordinário psicoterapeuta. Então eu desejaria não me lembrar. Isso me está matando a cada dia, a cada momento eu estou morrendo. Muito obrigado. Levantou-se e desapareceu. E James Hollis, mantendo a imagem daquela mulher atormentada por uma lembrança de um crime que praticou indiretamente, fala que nós temos necessidade do auto-perdão. Devemos auto-perdoar-nos, darmos-nos o ensejo de sermos criaturas frágeis, de considerarmos que todos nós erramos e todos nós temos o direito de reabilitarmos-nos. O erro é uma experiência que nos ensina a não mais fazer daquela forma.
Em realidade, é um processo metodológico educacional para a psicologia do bem. Toda vez que nos martirizamos com reminiscências amargas e dolorosas, estamos autopunindo-nos e estamos fixando em nosso inconsciente a culpa. E a culpa transfere-se de uma para outra existência. Quantos de nós somos tristes, visitados periodicamente pela melancolia e não sabemos por quê? É que está em nosso perispírito, na memória ancestral, a evocação de uma cena hedionda, que nós transformamos em culpa punitiva e que ressuma agora como timidez, como ansiedade, como medo, como complexo de inferioridade, como narcisismo, como prepotência. Esmagar para ninguém descobrir quem somos. O Evangelho de Jesus trabalha também as nossas culpas, o que os grandes psicólogos chamam nossos demônios internos, que nos levam a convulsões e a disparates, a projeções e a desequilíbrios, a transtornos profundos e a síndromes de natureza psicológica e orgânica. Somatizamos esses conflitos em tremendas dores de cabeça, cardiopatias, problemas respiratórios, problemas gástricos, problemas hepáticos, como culpa presente dentro de nós. O Evangelho de Jesus é um hino de amor e nós temos o dever de nos perdoarmos, de nos darmos uma outra chance, da mesma forma que ao nosso próximo daremos uma outra oportunidade. É aquele amor preconizado por Jesus com uma sabedoria infinita. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quanto a si mesmos. É necessário o alto amor. O admirável teólogo e psicólogo americano, Dr. Rollo May, diz que a nossa herança atávica, arquetípica do medo, é tão perversa que nós temos medo de amar. Porque sempre achamos que o outro não vai corresponder à nossa expectativa. Numa época em que todos somos descartáveis como objetos de uso secundário, nós temos medo de amar. E muitas pessoas me dizem: eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser traído, porque em nós há uma predominância dos fatores perturbadores e não das esperanças luminosas, do fulcro divino para onde nós rumamos. Porque achamos que o outro nos vai trair, embora muitas vezes sejamos nós aquele que trai. É que em nosso inconsciente profundo, em nosso inconsciente individual, herança também do inconsciente coletivo, a culpa do nosso erro está inscrita. E nós então tomamos esses mecanismos de defesa sem lembrarmos que o alto amor não é para receber recompensa. É a felicidade de poder amar. Quem ama é realmente muito mais feliz. Não importe se o outro não corresponde ao nosso afeto. Ele não tem obrigação de nos amar. Fui eu quem fez a escolha. Se eu amo alguém, esse alguém não é obrigado a amar-me. Mas eu elegi o ser para amar, então eu adorno de ternura, de carinho. Posso até mesmo lhe dizer, mas não exigir que me retribua, porque isto é um pagamento, não é amor, é um jogo de interesse, é a libido, é a necessidade de dominar outrem. E o verdadeiro amor liberta. Essa mensagem pode ter sido tocante ou até desconcertante. Mas a mudança real raramente acontece no conforto. Quando entendemos que o perdão é libertação para a alma, percebemos que ao soltarmos as correntes da mágoa, damos espaço para o amor e para a leveza florescerem. E o mais belo é que esse processo não acontece só por esforço nosso, mas pelo apoio amoroso da espiritualidade, que nos acolhe a cada passo. Agora, convido você, experimente perdoar alguém por algo que ficou preso em sua memória,
ou a si mesmo por imperfeições, por falhas. Compartilhe essa mensagem com quem também precisa desse alívio e dessa luz. Deixe nos comentários o que ficou guardado no seu coração, suas percepções, insights ou mesmo dúvidas. Se inscreva e siga com a gente nessa caminhada de crescimento, reflexão e cura. Eu te agradeço por compartilhar esse momento comigo. Até breve, com mais amor, mais consciência e mais coragem de viver com o coração desperto.